Olá, bem-vindo! Estamos de volta ao vivo com o programa Está Escrito Adoração, o seu culto do fim de semana no meio dela. E pra gente é um grande prazer estar reunido com você aqui, aprendendo um pouco mais sobre a Bíblia e também conhecendo um pouco mais sobre o amor do nosso Deus. E, para ajudar você a entender um pouco mais sobre isso, eu quero te presentear com o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Para receber aí na sua casa, basta você acessar o nosso blog, novotempo.com/está escrito. Lá você preenche um simples cadastro e pronto, pode esperar que vai chegar aí na sua casa o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. É um guia ilustrado que eu tenho certeza vai tirar muitas de suas dúvidas e fazer você aprender mais da Palavra de Deus. E eu também quero mandar um abraço muito especial aos ouvintes da Rádio Novo Tempo que estão sintonizados conosco, aos nossos queridos internautas que nos assistem através do nosso blog, nossos amigos do Facebook e do Twitter. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E claro, a você, telespectador da TV Novo Tempo, que nos assiste todas as quartas-feiras. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada pela participação e também por entrar em contato conosco. E agora é o momento de eu mandar um abraço às pessoas que nos escrevem. Eu quero mandar um abraço para o seu Antônio, a esposa e neta. Eles são de Açailândia, no Maranhão. Para a Joadélia, ela é da Igreja Batista de Campos, Rio de Janeiro, nos assiste pela Sky. Um abraço. Para a Igreja do Jardim Planalto, no Recife, Pernambuco. Para o pessoal todo da Igreja de Paranavaí, no Paraná. Para o Lucas Vargas, ele é da Igreja Assembleia de Deus de Barra do Garças, de Mato Grosso. Para Daniela Coutinho, da Igreja Batista de Vila Velha, Espírito Santo. E para Keliane da Silva Maia, ela é católica, da cidade de Solânia, na Paraíba. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho. E lembrando que se você tem alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para o nosso programa, basta acessar o nosso blog, novotempo.com/está escrito. Você come carne de porco? E camarão, você come? Conhece alguma pessoa que não coma esse tipo de alimento? Você sabia que os judeus, os muçulmanos e milhões de cristãos não comem esse tipo de alimento? Pois é, hoje você vai saber o porquê disso. Mas antes, aquele momento muito especial da mensagem musical. E para isso, eu quero convidar a cantora Júlia Camilo. Alguém ama você, entregou a própria vida e não o pôde esquecer. Eu quero lhe falar, não importa onde você vá, Ele deixa tudo por você pra o encontrar. Só você, não existe nada igual no universo. Você feliz, mas não lhe tirou o direito de fazer o que você quis. Você pode longe andar, mas Ele vai procurar
no vale da sombra da morte, Ele vai buscando achar para o salvar e o resgatar. Você é a coisa mais linda que Deus tem. Não existe nada igual no universo. Há um lugar em seu coração que só cabe você, só você. Não existe nada igual. Você é a coisa mais linda que Deus tem. Não existe nada igual no universo. Há um lugar em seu coração que só cabe você, só você. Não existe nada igual no universo. A verdade é que eu e você somos as coisas mais lindas e preciosas que Deus tem. Talvez seja um pouco difícil para você entender o que significa Deus nos ter como aquela coisa mais preciosa e mais linda. Mas você que é pai, você que é mãe, talvez entenda isso de uma maneira um pouco melhor. Nós que somos pais entendemos que nós não amamos mais um filho porque ele tem habilidades especiais e outro não tem, ou porque um conversa mais e o outro é mais tímido. Nós amamos todos de maneira igual, porque nós somos pais. E a gente entende um amor tão especial para cada um dos nossos filhos. Da mesma maneira, Deus. O amor de Deus, ele não é mensurado ou ele não sofre variações de intensidade por aquilo que nós somos ou por aquilo que nós fazemos. Ele nos ama porque não há outra alternativa para um pai: amar. Você é muito especial para Deus, eu tenho certeza disso. Por isso, se hoje eu estou falando para alguém que tem passado dificuldades, problemas, lutas, e não tem se sentido feliz, não tem se sentido amado, nem perdoado por Deus, querido, entenda que esse tipo de sentimento não vem do nosso Criador, do nosso Pai, porque Ele nos ama e quer o nosso melhor. Nós estamos felizes por estarmos aqui falando no Está Escrito Adoração. E eu trouxe aqui algumas coisas importantes e eu acho que vale a pena a gente repartir com você algumas bênçãos especiais. E olha só, eu recebi um comunicado ali no Twitter, o pessoal do Twitter, um grande abraço para vocês, e depois recebi um e-mail, um grupo de jovens que são denominados Calebs. Quem são os Calebs? São jovens das mais diferentes cidades do Brasil e da América do Sul. Eles pegam as suas férias e saem para algum lugar, para uma outra cidade, um outro bairro, e lá eles fazem evangelismo e pregam a palavra de Deus. E qual não foi a minha surpresa ao receber essa mensagem da Sheila, que um grupo de 24 jovens se reuniram para fazer um grande evangelismo. Eles entregaram as férias deles para o Senhor Jesus pregando o evangelho. E depois de várias noites ali conversando com muitas pessoas a respeito de Cristo e das mensagens bíblicas, eles resolveram pegar os CDs, os programas aqui do Está Escrito e começaram então a passar todas as noites apresentando as verdades bíblicas. 15 pessoas, eu disse 15 pessoas entregaram a vida ao Senhor Jesus. Só nessa campanha 15 pessoas foram batizadas. De maneira especial mencionar, dentre elas, um senhor muito especial, o seu Napoleão, com mais de 60 anos, que foi tocado profundamente pela palavra de Deus. Que Deus abençoe todos os Calebs no Brasil e na América do Sul. E antes de começarmos toda a nossa programação, antes de orarmos, eu tenho um motivo especial para todos nós orarmos. Eu gostaria que você me ajudasse nesse momento muito especial. Nós temos alguns amigos que têm passado momentos muito difíceis.
O Rui, nosso querido amigo de Bragança Paulista, tem uma esposa muito preciosa e amada. E o nome dela é Quioca. E nesse exato momento, a Quioca e o Rui estão me assistindo. Eu tenho certeza de que eles sabem o porquê nós vamos orar. A Quioca está passando por um momento muito difícil e complexo, com uma doença tremenda, terrível. Mas nós temos a certeza de que Deus pode e quer curá-la. E nós queremos orar clamando a Deus para que a vontade de Deus seja manifesta na vida dessa família tão querida e tão especial, do nosso amigo Davi aqui da Novo Tempo e de tantos outros. Por isso, Quioca, continue confiando em Deus, continue entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Rui, faça a mesma coisa. Nós vamos começar o programa fazendo uma oração. Antes do Jonas aparecer, trazendo uma mensagem tão bela, nós vamos orar agora, clamando a Deus para que Deus nos ilumine no estudo de sua palavra, mas também para que a Quioca possa receber essa bênção tão especial que é ter a sua saúde restabelecida. Se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de estudarmos a tua palavra, independente da nossa denominação, independente da nossa fé. Alguns têm uma fé maior, mais robusta, mais alicerçada, madura. Outros sofrem, querem crer, mas têm dificuldades. Independente, ó Deus, da nossa maturidade espiritual, independente de qualquer coisa, nós queremos ouvir a tua palavra e queremos que ela nos mostre um caminho em um aspecto muito específico da nossa vida, que é a alimentação. Que o Senhor possa também, ó Deus, nesse momento aceitar o nosso clamor, o nosso pedido pela Quioca, que passa momentos que somente ela e talvez seu esposo Rui compreendam exatamente a intensidade da dor, o medo, a insegurança, a ansiedade, mas também a esperança que precisa ser maior do que a dor. Que o Senhor possa curá-la para a tua honra e para a tua glória. Mas, Senhor, nós sabemos que se acontecer um milagre na vida dela, não é mérito de nenhum homem, muito menos dessa simples oração que aqui fazemos. Mas sabemos que é mérito do Senhor, que nos cura e que tem o poder para restaurar qualquer vida. Mas, ó Deus, se o Senhor e nos seus planos não estiver o sonho e o plano para que um milagre aconteça na vida dela, que o teu conforto seja maior do que qualquer coisa e que ela possa ter a certeza de que ela está em tuas santas mãos. Só o Senhor pode determinar um milagre ou não na vida de alguém. Nós clamamos, pedimos e confiamos, mas entregamos a vida da Quioca e do Rui nas tuas mãos agora. E em nome deles, e a partir do nome deles, nós entregamos todas as pessoas que estão doentes, acamadas, enfermas, passando por qualquer tipo de problema e de dificuldade. Fique, Senhor, conosco hoje e sempre, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, nós vamos começar o programa já apresentando algo muito especial. O Jonas trouxe uma mensagem muito específica, linda, especial para você e para mim. Vamos preparar o nosso espírito, o nosso coração e a nossa mente para o estudo da Palavra de Deus com essa linda reflexão. John Wycliffe foi o primeiro homem a traduzir a Bíblia para o inglês. Isto aconteceu em 1382. John Wycliffe era conhecido como a Estrela da Manhã, um homem que viveu 200 anos adiante do seu povo. O fato de ter traduzido a Bíblia e ensinado as suas verdades foi considerado como um herege e intimado a comparecer à presença do bispo de Roma. Por uma enfermidade, não pôde comparecer, então escreveu uma carta, da qual extraí do livro Atos e Monumentos de John Foxe, volume 3, páginas 49 e 50. Nesta carta, John Wycliffe disse o seguinte: em verdade, me regozijo por manifestar e declarar a todo homem a fé que mantenho, especialmente ao bispo de Roma, o qual suponho ser íntegro e verdadeiro e que de muito boa vontade confirmará minha dita fé, ou, se é errada, corrigi-la.
Em primeiro lugar, creio que o Evangelho de Cristo é o corpo da lei de Deus. Declaro e sustento que o bispo de Roma, desde que se considere vigário de Cristo aqui na terra, está sujeito mais que todos os outros homens à lei do Evangelho. Pois a grandeza entre os discípulos de Cristo não consistia em dignidade e honras mundanas, mas em seguir rigorosamente e de perto a Cristo em sua vida e maneira. Jesus, durante o tempo de sua peregrinação aqui na terra, foi homem paupérrimo, desdenhando e lançando de si todo domínio e honra mundanos. Nenhum homem sincero deve seguir ao próprio Papa ou a qualquer dos santos, a não ser nos pontos em que seguirem ao Senhor Jesus Cristo. Pois Pedro e os filhos de Zebedeu, desejando honras mundanas contrárias ao seguimento de Cristo, erraram. E nesses erros não devem ser seguidos. O Papa deve deixar ao poder secular todo domínio e governo temporal. E nesse sentido, exortar e persuadir eficazmente todo o clero, pois assim fez Cristo, especialmente por seus apóstolos. Por conseguinte, se errei em qualquer desses pontos, submeter-me-ei muito humildemente à correção, mesmo pela morte, se assim for necessário. Se eu pudesse agir segundo a minha vontade ou desejo, me apresentaria em pessoa ao bispo de Roma. Mas Deus determinou o contrário e me ensinou antes a obedecer a Deus do que aos homens. Finalizando, disse: oremos a nosso Deus para que de tal maneira influencie nosso Papa Urbano VI, conforme já começou a fazer, e que ele, juntamente com o clero, sigam ao nosso Senhor Jesus Cristo na vida e nos costumes, e com eficácia ensinar o povo, e que de igual modo, fielmente, os sigam nisso. Refletindo sobre esta carta de John Wycliffe e analisando a sua vida, chego à conclusão de que a maior necessidade no mundo hoje é a de homens que se não comprem e nem se vendem, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temem chamar o pecado pelo seu nome exato, homens que sejam fiéis ao dever, assim como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é certo, ainda ou mesmo que caiam os céus. Pesada essa carta de John Wycliffe para todos nós, mas muito verdadeira. Não importa se é um pastor, se é um padre ou mesmo papa. Não importa, qualquer ser humano que fale qualquer coisa contra a Bíblia ou diferente da Bíblia, há um conselho muito claro da palavra de Deus através do apóstolo Paulo. Ela diz que nós devemos ser anátemas, nós não devemos crer, nós devemos deixar isso de lado, deve servir da nossa ojeriza, nós devemos nos afastar de qualquer coisa que nos afaste da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante e relevante. Você come carne de porco? Você come presuntado, feijoada, misto quente, esse tipo de coisa, bacon? Talvez não seja uma coisa tão comum aqui no Brasil, bacon, mas tem muita gente que usa, muita gente que gosta, alguns gostam no café da manhã, outros no almoço, no jantar. Porco à pururuca, você gosta disso? Você come camarão? Você come frutos do mar? Como tem sido a sua alimentação? Você sabia que a Bíblia ela nos dá algumas orientações a respeito disso? E a verdade é que muitas pessoas usam textos da Bíblia para dizer, não, aquilo era coisa do Antigo Testamento, não serve agora. Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente aqui, muçulmanos, judeus e milhões de cristãos
não comem carne de porco e alguns outros tipos de alimento, porque está na palavra de Deus, tanto na Bíblia quanto no Alcorão. Nós vamos descobrir algumas coisas importantes também. No Antigo Testamento existiam 4 leis: a lei moral, a lei cerimonial, as leis civis e as leis de saúde. As leis morais ou a lei moral e as leis de saúde, elas são perpétuas. As leis civis, elas eram temporais para aquela nação, naquele contexto, naquela realidade. Hoje temos as leis civis no nosso país. E as leis cerimoniais, você sabe, elas foram abolidas na cruz do Calvário, nós não precisamos mais sacrificar nenhum tipo de cordeiro. Mas as leis de saúde e a lei moral, elas são perpétuas, elas são atemporais. Todos nós cristãos devemos e precisamos cumpri-las para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio bem. Nós vamos começar com um texto clássico onde Deus fala de maneira muito explícita aquilo que devemos comer e aquilo que não devemos comer. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 11, do verso 1 até o verso 10. Nós vamos ler os primeiros 10 versos desse capítulo do livro de Levítico. Então, se você está me ouvindo em uma das rádios Novo Tempo, se você tiver uma Bíblia, você já pode abri-la no livro de Levítico, no capítulo 11, do verso 1 até o verso 10. Você que me assiste pela internet ou pela televisão, Sky, canal 14, agora em 2012, um grande abraço a todos aqueles que nos acompanham também através da Sky. Então, Levítico 11, 1 em diante diz assim, acompanhe comigo. Disse o Senhor a Moisés e Arão, é Deus dizendo para você e para mim, para Arão, para Moisés. Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que podereis comer dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais podereis comer tudo o que tem unhas fendidas e o casco dividido e que romina. Dentre, porém, os que rominam e têm unha fendida, não comereis. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Verso 5. O coelho que rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. Verso 6. A lebre que rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imunda. Também o porco, preste atenção, a Bíblia dizendo, também o porco que tem as unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. Verso 9. Estes são os que podereis comer de todos os animais que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis, barbatanas e escamas. Versinho 10. Mas tudo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todos os animais que vivem nas águas, estes serão abomináveis para vós. Vamos fazer uma pausa aqui. Bom, nós sabemos que existem animais na terra, nas águas e no ar. Você se lembra que antes do pecado entrar na terra, todo o regime alimentar do ser humano era vegetariano. Frutas, verduras, legumes e cereais. Ponto. Depois do dilúvio, Deus ele começa então a liberar o alimento cárneo, mas não todo tipo de alimento cárneo. Senão nós poderíamos comer seres humanos, porque é carne, nós poderíamos comer cérebro de macaco, nós poderíamos comer qualquer coisa que se mova na terra. E não é bem assim. Deus liberou a carne, certo? Comer carne não é pecado, foi Deus quem liberou o alimento cárneo. Agora, Deus disse que tipo de carne nós poderíamos comer e aquilo que nós não poderíamos comer. E o princípio é muito simples. Bom, terra, pense assim, terra, águas e ar. Terra. O animal precisa ruminar e ter as unhas fendidas. Então, se rumina e tem unha fendida, tudo ok. O boi, a vaca, sem problema nenhum. Aí nós encontramos nas águas. Então, precisa ter barbatanas e precisa ter escamas. Então, peixe de couro e todo aquele que enxameia os mares e as águas, então todos os frutos do mar, dos rios, isso não deve servir para a nossa alimentação, segundo o que nós estamos lendo aqui em Levítico. Muito bem, e agora pense no ar. Nós não lemos, mas a sequência, por causa do tempo, você vai descobrir que é um princípio muito claro. As aves que são de rapina, ou seja, que se alimentam de carne, de carniça, de carcaça de outros animais, esse tipo de animal, como urubu, corvos, nós não devemos nos alimentar.
Então a Bíblia ela deixa clara que tipos de animais, tanto na terra, quanto no ar, quanto nas águas, aquilo que pode servir de alimento e aquilo que Deus disse que não serve como alimento. Pois bem, vamos então agora para o mesmo capítulo, só que agora o verso 46 e 47, que diz assim: Esta é a lei referente aos animais e às aves e todos os seres viventes que se movem nas águas e todos os que se arrastam sobre a terra, para que possais distinguir entre o mundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Agora, esse princípio de animais imundos e animais limpos, começou aqui em Levítico? Não. Começou lá logo depois de todo o mundo estar contaminado com o pecado e Deus resolver destruir o mundo com o dilúvio. Quando isso ocorreu, nós encontramos isso de maneira muito clara em Gênesis 7:2. Ele diz ali algo muito tranquilo, dizendo assim, que dos animais limpos, então entrariam na arca 7 pares, e dos animais imundos, apenas um único par. Então Deus já começou a distinguir isso de maneira muito tranquila e clara lá no dilúvio. Agora, tem muita gente que não acredita nisso. Eu tenho certeza que você que está me assistindo ou me ouvindo nesse exato momento, talvez exista algum conflito de pensamentos. Alguns que estão me assistindo e me ouvindo estão pensando assim, não, mas peraí, isso aí era lá do Antigo Testamento, não tem nada a ver com o Novo Testamento, não é para a minha vida, a realidade é outra hoje, eu posso comer todas as coisas, não há problema nenhum, e já vai pensando em vários versos da Bíblia que você já conhece, o que alguém já te falou, para você falar assim, não, eu posso comer qualquer coisa, e Jesus deu esse aval, o apóstolo Paulo deu esse aval. A gente vai estudar alguns versos que as pessoas usam, às vezes de maneira desinformada, porque ouviram alguém falar, mas que o contexto é muito claro para que você entenda que essas leis de saúde estão em vigor até hoje. Querido, se alimentar bem, dormir cedo, acordar cedo, tomar água, é uma lei universal para todas as pessoas, de todas as religiões, de todas as eras. Da mesma maneira, o nosso Criador que criou o nosso corpo sabe exatamente aquilo que nós precisamos e aquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos comer. Talvez você já esteja pensando assim, no caso da carne de porco, que é tão conhecida e tão consumida no Brasil. Não, mas hoje a carne de porco, e você já pode estar pensando, não, esse pastor já vem com aquele negócio da tênia, do cisticerco do porco, mas hoje o tratamento do suíno é absurdamente limpo, há uma higienização completa. Ok, querido, eu não vou debater aqui com você nada de ciência, nada disso. Até porque a ciência oscila, uma hora serve, outra hora não serve, uma hora é boa, outra hora não é boa. Não é essa a questão para mim. A questão é aquilo que Deus me diz. E se Deus me falar que eu tenho que ir para a esquerda, a ciência toda pode me mandar para a direita que eu vou para a esquerda. Por uma única razão, a Bíblia nunca mudou. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E a ciência, aquilo que é verdade hoje, não é mais amanhã. E nós temos vários exemplos a esse respeito. Bom, mas vamos diretamente à Bíblia para a gente começar a entender isso. Então eu queria que pelo menos você me escutasse e me assistisse para você tomar as suas devidas decisões e conclusões a partir dos textos bíblicos. Porque você, depois desse sermão, se quiser continuar comendo tudo, você é livre, Deus te fez livre, mas você precisa saber exatamente o que Deus quer e o que Deus espera de você e de mim. Então abra sua Bíblia agora no livro de Atos. Muita gente lá no livro de Atos, lá no Novo Testamento, vamos direto para o Novo Testamento, para que ninguém diga assim, não, isso é coisa do Antigo Testamento. Atos no capítulo 10. Muita gente usa esse texto de Atos 10 para poder justificar ele comer qualquer tipo de coisa, inclusive o porco, o camarão, frutos do mar, mexilhão, carne de cobra, todo esse tipo de coisa. Então vamos entender o contexto de Atos 10 antes de irmos para o primeiro verso, que será o verso 9. Existia um homem chamado Cornélio, de Cesareia, uma cidade importante portuária. Ele não era um judeu, mas era um homem temente a Deus. Ele era um gentio, um estrangeiro, mas ele era temente a Deus, jejuava, orava, distribuía seus recursos para com os pobres. Era um verdadeiro cristão, embora existisse um grande problema. Pedro, ele tinha tremendas dificuldades em levar o evangelho para as pessoas que não eram judias, porque ele imaginava que o evangelho deveria ser pregado apenas para os judeus. Mas sabe, Deus mandou um anjo para Cornélio, lá em Cesareia, e disse assim, chame Pedro, Simão chamado Pedro, porque ele vai esclarecer algumas dúvidas que você tem.
E foi isso que Cornélio fez, seguiu a orientação do anjo e mandou chamar Pedro. E aí nós entramos num contexto, porque Pedro vai então a essa situação e ele recebe algumas coisas importantes nesse projeto e nesse trajeto todo. Acompanhe comigo a partir do verso 9 do capítulo 10 de Atos, que diz assim: No dia seguinte, indo eles a seu caminho, e estando já perto da cidade, olha o que aconteceu com Pedro. Subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, que era mais ou menos meio-dia. Tendo fome, quis comer, e enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento dos sentidos. Pedro aqui está tendo uma visão. E no verso 11, ele viu o céu aberto e um vaso que descia com um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. No lençol havia todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E isto aconteceu 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher-se no céu. Muita gente usa esse texto dizendo assim, tá vendo? Deus olhou para Pedro e disse assim, olha, não torne você imundo aquilo que eu purifiquei. Você deve matar e comer. E as pessoas dizem assim, tá vendo? Tá aqui, ó, tá na Bíblia. Deus purificou. Pedro estava lá com aquela tradição judaica, Deus foi lá e cortou tudo aquilo. Bom, quando a gente começa a continuar a leitura do texto, a gente descobre que Pedro ele começa a parar para pensar o que aquilo significava. Porque claro que aquilo não era literal. É lógico, um lençol cheio de animais, todos os tipos de animais, aquilo não poderia ser literal. Ele começou a pensar, o que é que Deus está querendo me ensinar? E o próprio apóstolo Pedro declara o que Deus estava querendo ensinar. Acompanhe comigo no mesmo capítulo, no verso 28, que diz assim, disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito um judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. O que Deus estava mostrando para Pedro é algo muito simples. Deus estava dizendo assim, olha, todos são meus filhos, quer judeus, quer cretenses, quer romanos, bárbaros, todos são meus filhos. Você não deve julgar e condenar e achar que alguém é imundo. Todos são meus filhos. E aí então Pedro disse, olha, Deus me mostrou. Embora a gente tenha essa realidade de que judeu não se ajunta com estrangeiro, Pedro está recebendo de Deus uma visão e Deus declara, olha, você não torne imundo aquilo que eu purifiquei. E o contexto ainda e outros textos aqui vão mostrando isso de maneira mais clara ainda. No verso 34 e verso 35, olha só o que a palavra de Deus diz. Abrindo Pedro a boca, disse, na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Você percebeu que todo o capítulo 10 de Atos nada tem a ver, absolutamente nada tem a ver com a liberação de alimentos? Deus usou uma ilustração para dizer, Pedro, todo ser humano na terra você tem que pregar o evangelho. E este evangelho será pregado a toda nação, tribo, língua, povo. É isso que Jesus falou lá em Mateus 28. Então nós precisamos entender o contexto que está acontecendo para a gente não sair por aí falando coisas que a Bíblia não afirma. Mas eu sei, tem muita gente pensando assim, mas há outros textos também, pastor. Vamos abrir então nesses outros textos. Romanos no capítulo 14. Romanos 14, vamos... Aqui tem Atos, a gente já segue no próximo livro para Romanos 14, de 1 a 3. Olha só o que esses versos dizem e muita gente se firma nesses versos para então poder se alimentar de carne de porco, de camarão e de outros tipos de alimentos que Deus disse que são imundos. Vamos lá, Romanos 14, de 1 a 3 diz assim. Ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Um crê que tudo se pode comer e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que come, e o que não come, não julgue o que come, pois Deus o recebeu por seu.
Aí as pessoas dizem assim, não, pronto, tá aqui, ó. Quem come não julgue quem não come. Quem não come não julgue quem come, pronto, eu posso comer. Querido, primeira coisa, Deus não pode estar aqui chamando de fraco aqueles que só comem legumes, porque essa foi a alimentação primária que Deus colocou. O que está acontecendo aqui? Romanos 14 deve sempre ser entendido à luz de 1 Coríntios 8, de 1 a 4. Porque tanto os coríntios quanto as pessoas de Roma, elas tinham uma grande dúvida, e a questão não era de alimentos imundos ou impuros, puros ou limpos. Sabe o que eles tinham? A grande dúvida na mente deles era a questão seguinte, muitas carnes que se vendiam nos mercados eram antes sacrificadas para ídolos e depois iam ao mercado. Então alguns falavam assim, não tem problema nenhum comer, por quê? Porque Deus só existe um único Deus, então eu posso comer porque não faz diferença nenhuma. Outros achavam assim, não, por favor, isso aí é idolatria, eu não devo comer nada disso. Então o que Deus diz através de Paulo em Romanos e em Coríntios? Deus diz assim, olha, quem come, não condene quem não come, e quem não come, não condene quem come. E esse é um princípio bíblico, eu e você não podemos julgar nada nem ninguém, nunca. Porque esse não é nosso dever, não é nossa tarefa, não é atribuição nossa julgar o nosso semelhante. Agora, o que a gente precisa fazer é apresentar aquilo que a Bíblia ensina para você e para mim. Sabe, há muitos e muitos anos eu não como camarão, carne de porco. E eu tenho uma vida muito feliz, muito tranquila, nunca me fez falta, pelo contrário, me dá clareza de pensamento e a certeza de que minha consciência está limpa de acordo com aquilo que Deus quer. Então, Romanos 14, ele está só apresentando para você e para mim o seguinte, carnes sacrificadas a ídolos. Naquele contexto, poderia ou não poderia comer? Olha, a Bíblia chama isso aqui de questões discutíveis. Alguns acham que devem comer, outros acham que não devem comer. Cada um, nenhum julgue a ninguém e cada um siga a sua consciência. O contexto nada tem a ver com carne de porco, animais puros ou impuros. Mas tem muita gente ainda apresentando um outro verso da Bíblia e eles dizem assim, não, esse aqui Jesus permitiu. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, Marcos no capítulo 7, abra sua Bíblia no Evangelho, né? Evangelho de Marcos no capítulo 7, do verso, capítulo 7, 15 a 19. Marcos 7, 15 a 19. Olha só o que Jesus fala e muita gente diz assim, eu posso comer o que eu quero, eu posso comer carne de porco, porque Jesus tem uma frase profunda aqui que traz uma novidade muito linda para o cristianismo. Veja o que o texto diz e vamos depois entender o contexto. Marcos 7, do verso 15 até o verso 19, já é Jesus falando aqui no verso 15. Não há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas é o que sai dele que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja o que diz. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola e lhes disse, também vós não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, pois não lhe entra no coração, mas no ventre e é lançado fora? Ao dizer isso, Jesus considerou puros todos os alimentos. E o pessoal, pronto, está claro, Jesus considerou puro todos os alimentos. Querido, é um pensamento muito antigo, mas muito verdadeiro, que diz que um texto sem um contexto é um pretexto para a desculpa. Todas as vezes que você for estudar um texto da Bíblia, você precisa olhar o verso, os versos anteriores, posteriores, entender o contexto que está acontecendo para você tirar a lição que Deus quer que você aprenda e não que alguém quer que você compreenda. Por isso é importante a gente entender exatamente o que está acontecendo aqui em Marcos 7. E é tão claro, é tão tranquilo que você vai falar assim, puxa vida, como é que eu não tinha percebido isso antes? Para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa voltar a alguns versos. Acompanhe comigo Marcos 7, de 1 até o 3 e depois o verso 5 também. Olha só o que diz. Ajuntaram-se Jesus, os fariseus e alguns escribas, que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. Antes de lavar as mãos,
antes de comer, eles lavavam as mãos muitas vezes. E agora os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos e por isso o repreendiam. Agora veja o verso 5 do mesmo capítulo, Marcos 7, verso 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E aqui a gente para refletir algumas coisas. Quando Jesus Cristo diz assim, considerou puros todos os alimentos, que alimentos eram esses? Todos aqueles que estavam ali. E os discípulos comendo com as mãos sujas. E Jesus tentando explicar até quando vocês vão ter dificuldade de entender que o que contamina a alma humana não é o fato de comer com mãos sujas, mas é simplesmente aquilo que sai do coração para fora, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, como eu ajo, o que eu decido na minha vida. Jesus, ele estava ali falando algumas coisas importantes. Você percebeu? Os discípulos falaram no verso 17, interrogaram a respeito dessa parábola. Nós não podemos definir uma doutrina a partir de uma parábola. Nós precisamos entender o contexto. Jesus estava dizendo, olha, vocês estão recriminando meus discípulos porque eles não lavaram as mãos, uma tradição humana, porque aquilo para eles era um pecado. E Jesus dizia assim, não, o que contamina é o que sai, não o que entra. É claro que Jesus não estava dizendo que eu e você podemos comer qualquer coisa, ou que nada nos contamina daquilo que ingerimos. É claro que não. Senão Jesus estaria sendo a favor da bebida alcoólica, senão você poderia beber veneno e nada iria te acontecer. É óbvio que isso aqui não é literal. Jesus estava dizendo para você e para mim de uma maneira tão simples, tão singela e pura, dizendo assim, olha, pare com as tradições. Vocês estão criticando, condenando os meus discípulos porque eles pegaram um pedaço de pão sem lavar as mãos. Olha para o teu coração, olha para a tua vida cheia de pecados, olha para a tua vida secreta. Olha para a tua vida cheia de pecados e de problemas, e aí então você vem condenar porque eles estão com as mãos sujas. Sabe, aqui, Jesus não está falando nada a respeito de carne de porco, de animais puros ou impuros. Ele estava purificando aqueles animais, dizendo assim, olha, aqueles alimentos, dizendo, olha, vocês podem comer, não há problema nenhum. Não há problema nenhum nisso. Jesus estava preocupado com outras coisas. Agora lembre-se, Jesus era judeu. Um judeu não come carne de porco. Pedro, Paulo eram judeus, eles não comiam carne de porco. Se você é muçulmano, você sabe, o Alcorão diz para você não comer. A Bíblia diz para a gente não comer. Mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo não comem carne suína. 14 milhões de judeus não comem carne de porco. 17 milhões de adventistas do 7º dia não comem carne de porco. E sabe por que a gente não come? Porque Deus disse que não serve. Só por isso, nada mais. Sabe, algumas pessoas tentam justificar dizendo que a carne de porco é limpa, é isso, é aquilo, é uma carne boa para se alimentar. Querido, o que Deus me fala é mais importante do que me dizem as revistas. Veja, eu não estou aqui pregando um evangelho irracional, onde a gente jogue a ciência fora, não é isso. É que quando as duas coisas se confrontam, ciência e Bíblia, eu, Ivan, fico com a Bíblia. Porque foi Deus que me criou e Ele sabe. Sabe, o porquinho, ele era um animal que deveria estar no meio da natureza, revolvendo a lama, evitando sujeira, evitando doenças. Deveria ser um animalzinho brincando, correndo pelos campos, pelas selvas. Deveria estar tranquilamente, mas a maldade humana chega ao ponto de criar milhares e milhares e milhões de animais e tratam, criam para depois matar e servir de alimento. Querido, nós adventistas do 7º dia não comemos carne de porco, não porque isso faz parte de uma religiosidade ou de uma tradição. Nós não comemos porque Deus diz para não comer, só isso. Sabe, você precisa voltar para o evangelho nu, para o evangelho cru, para o evangelho bíblico e descobrir o que você deve e o que você não deve fazer pela Bíblia. E não porque simplesmente alguém disse, ou porque alguém simplesmente disse assim, ó, tá vendo aqui, ó, Jesus disse, Ele considerou todos os alimentos puros, pronto, agora você pode comer.
Aí você disse, ah, tudo bem, porque talvez você goste de carne de porco. Eu conheço muitas pessoas que lutaram para abandonar camarão, carne de porco, aves de rapina. Eles foram lutando para abandonar tudo isso. Conheço outras pessoas que elas simplesmente conseguiram abandonar de um dia para o outro. Mas faz tão bem seguir a vontade de Deus. Deus espera tanto que você, amigo que me ouve ou que me assiste, que você tenha a coragem de viver a santidade de Deus. Os textos da Bíblia que muitos usam para poder se alimentar da carne suína e de outras carnes que a Bíblia considera como imundas, sabe por que eles fazem isso? Eles usam um texto fora do contexto simplesmente para satisfazer o seu paladar, porque gostam. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Querido, é hora de entregarmos tudo ao Senhor Jesus. Entregue tudo. Simplesmente tudo, a tua vida, a tua alimentação, o teu mercado, o teu tudo. Entregue a Deus, Ele vai cuidar de você, da sua saúde, da sua família. Siga a Bíblia, você não tem nada a perder, pelo contrário, só a ganhar. Mas para isso você precisa entregar sua vida, seu paladar, seus gostos, seus desejos, sua vida, entregue-se ao Senhor Jesus. Não importa se você é católico, presbiteriano, metodista, se você é assembleiano, da Igreja Quadrangular, Universal, Mundial. Confie na Bíblia e não em um líder religioso, não um pastor, um padre, um bispo, um apóstolo, um missionário. Confie na Bíblia, siga a Bíblia. Eu tenho certeza, você nunca irá se arrepender.
Nesse momento eu gostaria de orar com você. Se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, nós queremos entregar tudo ao Senhor, até mesmo os nossos gostos pessoais. O Senhor sabe, ó Deus, que nesse exato momento existem muitas pessoas que conseguiram enxergar alguma coisa que há muitos anos não enxergava. Mas também talvez existam algumas pessoas que me ouviram, me assistiram, que estão lutando dentro de si, pensando, não, mas falta esse verso, ele precisa explicar aquele outro. Querido Pai, ajude a cada um de nós a seguirmos a Tua santa e boa vontade, que possamos ter a coragem de viver a vida que o Senhor espera que vivamos, que possamos ser verdadeiros cristãos, vivendo como Jesus viveu, como o apóstolo Pedro, Paulo, como eles viveram. Fique ao nosso lado, Senhor, nos ajudando em cada uma das decisões, inclusive na escolha dos alimentos que vamos colocar na mesa dos nossos filhos. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, querido, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.